Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentam neste sábado pelo primeiro confronto da grande final do Campeonato Carioca. A equipe rubro-negra é a grande favorita, mas vai enfrentar um Nova Iguaçu que é a sensação do Campeonato Carioca. Por que não dizer aí do futebol brasileiro nesse primeiro semestre? A equipe comandada pelo treinador Kel passou com um empate e uma vitória pelo placar de 1-0 sobre a equipe do grande rival Vasco da Gama. Do outro lado, na outra semifinal, o Flamengo passou por uma vitória de 2-0 e um placar de 0-0, mas sem dar chance para o adversário. E neste vídeo eu quero trazer uma análise completa deste confronto. Então não deixe de curtir e compartilhar este vídeo. Então fique aí até o final e depois da vinheta vamos para a análise do jogo. Ser campeão é um estilo de vídeo. O canal Flamarcou traz para você o histórico dos confrontos das equipes. Segundo o site ugol.com.br, as equipes se enfrentaram 13 jogos, ampla vantagem para a equipe rubro-negra, 10 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. O Flamengo fez 25 gols, com a média aí de 2 gols por partidas, e tomou 4 gols da equipe do Nova Iguaçu. Agora vamos para a única derrota do Flamengo para essa equipe do Nova Iguaçu foi no ano de 2006. Aqui ó, para vocês, ainda o Campeonato Carioca era dividido por grupos, que foi até 2018 quando se iniciou. Aí é apenas um turno. As regras do Campeonato Carioca era diferente. O Flamengo estreou em 2006 contra o Nova Iguaçu e perdeu pelo placar de 1-0. Também depois perdeu para a Cabo Friense pelo placar de 2-1. E afinal, o Flamengo fez um péssimo Campeonato Carioca, não se classificou para as Taça Guanabara, nem para as semifinais do Campeonato Carioca 2006, e o Botafogo se sagrou campeão, vencendo ali o Madureira pelo placar de 5-1. Depois, as equipes se enfrentaram mais 12 vezes. E em 2018 houve a mudança aí no primeiro confronto em 2021, quando o Nova Iguaçu retoma a disputar a Série A do Campeonato Carioca. O Flamengo já com a equipe bastante competitiva, já havia sido campeão da Libertadores da América, bicampeão brasileiro, enfrenta aí a equipe do Nova Iguaçu e vence pelo placar de 1-0. Depois, em 2022, a equipe do Nova Iguaçu toma uma goleada de 5-0, a primeira grande goleada assim entre as equipes nesse novo modelo de Campeonato Carioca. Em 2023 se repete o placar de 5-0 e em 2024 no Campeonato Carioca, ainda na primeira fase, a fase da Taça Guanabara, o Flamengo que estava, a gente precisa contextualizar, o Flamengo que estava em pré-temporada, deixou uma equipe mista com alguns jogadores que não seriam aproveitados, e a equipe comandada pelo treinador interino Mário Jorge empatou em Nova Iguaçu pelo placar de 1-1. No próximo slide nós iremos entender como está o momento das equipes. É muito importante a gente compreender esse aspecto. Então vamos lá para o momento das equipes. O momento atual das equipes. Vamos para o momento das equipes. Então o Flamengo que enfrentou 10 adversários aí nesses últimos meses. O Flamengo enfrentou Sampaio Corrêa, Vasco da Gama, Botafogo, Volta Redonda, Bangu, Boa Vista, Fluminense 3 vezes. Então foram 5 clássicos nos últimos 10 confrontos. Para vocês que acompanham o canal Flamarcou sabem muito bem que a gente traz o que significa essas barrinhas aí. As barrinhas verdes significa que a equipe venceu, as barrinhas cinzas significa o empate. E uma barrinha vermelha, então o Flamengo não sofreu derrotas, significa a derrota da equipe. O Flamengo teve mais chances de vencer, como tem aí no gráfico. Quanto mais a barrinha estiver para cima, mais a perspectiva de que essa equipe teve de vencer os seus adversários. Então veja aí os confrontos nos clássicos, que é o que mais chama atenção. O Flamengo teve ampla vantagem de vencer o Fluminense, por exemplo, por 2 vezes, e o Botafogo uma única vez. Já a equipe do Nova Iguaçu teve aí uma derrota nesses 10 confrontos aí, nesse curto período de 10 confrontos. Empatou contra o Botafogo, venceu o Madureira, empatou contra o Boa Vista,
venceu o Audax, venceu a Portuguesa, venceu Volta Redonda, empatou com o Vasco e perdeu para a equipe do Internacional pelo placar de 2-0 pela Copa do Brasil. A equipe teve uma leve mudança e nós vamos ver em seguida, e depois venceu a equipe do Vasco da Gama na outra semifinal. E é isso que nós iremos ver as escalações nos últimos 3 jogos. Como foi que o treinador Kel aí preparou a equipe para cada confronto. Isso é algo muito importante, porque a equipe tem um padrão definido, porém algumas peças podem ser utilizadas e nós iremos analisar. No primeiro jogo, contra a equipe do Vasco da Gama, o treinador levou Fabrício, Ian Silva, Gabriel, Sérgio Rafael, Maicon Araújo dos Santos, Índio, Albert, Xandinho, Iago, Bill e o Carlinhos. A equipe foi no 4-2-3-1, enfrentando um Vasco ali com 3 zagueiros, 4 meio-campistas ou 4 jogadores que jogavam mais nessa zona de construção, com, vamos dizer assim, com alas, e depois colocou o Dimitri Payet ali no meio-campo e o Cleiton e o Pablo Verguete. Né? A equipe depois enfrentou o Internacional no meio de semana e perdeu pela Copa do Brasil, com uma mudança. O Ronald entrou no lugar do Albert, o Lucas Campos entra no lugar do Xandinho, ponta direita, né? E o Emerson Carioca entra no lugar do Carlinhos, que nem sequer foi utilizado durante o confronto. A equipe foi derrotada pelo placar de 2-0, jogo em Brasília, e foi a primeira derrota no ano de 2024. Vale lembrar que essa equipe do Nova Iguaçu aplicou uma goleada de 8-0 no Tocantins, se juntando a outras equipes aí nessas primeiras fases, com uma goleada histórica. Vale lembrar que o Nova Iguaçu também se escalou aí num 4-2-3-1. E no último confronto da equipe no ano, antes de enfrentar o Flamengo, o Nova Iguaçu foi também num 4-2-3-1, já com a equipe aquela considerada titular pelo treinador Kel, e o Vasco da Gama fez num 4-3-3. O que podemos tirar de conclusão sobre isso? Que mesmo independente do adversário, o treinador gosta de manter essa estrutura, esse 4-2-3-1, né, com 2 laterais. Já a gente vai fazer análise de como essa equipe joga, mas basicamente isso, é um 4-2-3-1 com 2 pontas, vamos dizer assim, o Bill, que é o jogador mais incisivo dessa equipe, e o Carlinhos lá na frente, o definidor das jogadas. Agora, como é o posicionamento médio, né, desta equipe? É muito bom, eu sempre trago para vocês esta análise para que vocês entendam o posicionamento médio. A gente veio agora de como a equipe do Nova Iguaçu se comporta, né, no 4-2-3-1, mas como ela se fixa, né, quando está enfrentando o adversário. Quais são os jogadores que são mais participativos, onde ele se posiciona mais quando a equipe está com bola e sem bola. Então, neste gráfico aqui da sua esquerda, nós temos aí a primeira semifinal da equipe contra o Vasco da Gama. Ok? Tem aí o primeiro jogo da semifinal contra o Vasco da Gama. Então veja aí que os jogadores estão um pouco acima da linha central. Veja que os jogadores aí de ataque, o Bill, o Ian, o Iago, o Xandinho e o Carlinhos estão um pouco mais acima, mais participativos no campo ofensivo. Significa que a equipe foi um pouco mais insinuante, se soltou mais, teve um pouco mais de transições, não está muito aglomerado ali no centro, mas temos um destaque interessante aqui. Os jogadores, que é o lateral esquerdo, que é o Márcio, e o Ian, né, estão um pouco mais avançados e deixando os 2 zagueiros, o Gabriel e o Sérgio, um pouco expostos, né? Vê-se que não tem uma linha de 4 bem definida lá atrás. Então isso é algo que a gente vai observar na dinâmica de jogo da equipe do Nova Iguaçu. Já contra a equipe do Internacional na Copa do Brasil, você vê que existe mais um bloco baixo, o time está mais arrastado. Em virtude, claro, talvez das alterações, a equipe não teve o mesmo comportamento, como eu falei para vocês. O Albert não jogou, o Xandinho nem o Carlinhos foram poupados para o segundo jogo contra o Vasco da Gama. A equipe foi eliminada, se comportou um pouco mais para trás, aí mais centrada no meio. No gráfico do mapa de calor você vai observar que essa equipe nem conseguiu chegar
a meta do Internacional. Já na grande semifinal, no último confronto contra o Vasco da Gama, a equipe um pouco mais distribuída, mas outro detalhe interessante, observe o número 2, ele sempre é um jogador da sobra e não tem uma linha bem definida aí, é um pouco desestruturado, um pouco bagunçado, então é algo que o Flamengo com certeza tem analisado dessa equipe do Nova Iguaçu. Então você vê aí já um pouco mais à frente a equipe mais solta, mais participativa, os jogadores, os dois laterais que avançam muito e ajudam na construção, estão mais posicionados, muito uma linha mais alta, podemos dizer assim. E para encerrarmos, a gente tem que entender aí realmente como funcionou o mapa de calor dessas equipes aí, da equipe do Nova Iguaçu. Então, se você observar, a equipe, vou sair aqui do meio, vamos vir para cá. Então, no primeiro jogo contra o Vasco da Gama, né, você vê que esse lado esquerdo aí foi muito mais acionado e quem joga desse lado esquerdo aí é o Bill. Então, de certa forma, a gente já vê como é que é o comportamento do jogador. A equipe joga no 4-2-3-1, tem um posicionamento médio, onde os laterais avançam um pouco mais, deixando desprotegida a última linha defensiva. O jogo é mais concentrado em buscar, talvez em bolas longas, em passes curtos, buscando o jogador mais definidor, que é o Carlinhos e o Bill também, que tem feito um bom campeonato carioca. Então a equipe se comportou, foi um pouco mais para cima, usou mais o lado esquerdo, pisou mais dentro da área. Você vê aqui, ó, essa área rachurada aqui, é que a equipe conseguiu entrar na área. Já no confronto contra o Internacional, é algo que a gente precisa observar. A equipe toda modificada, jogou mais em bloco baixo, e você vê que a equipe do Internacional explorou muito esse corredor aqui, porque você vê que existe aqui essa manchazinha, né, aqui da equipe aqui, ou seja, ela ficou muito em bloco. O Internacional empurrou a equipe do Nova Iguaçu e provavelmente esse seja o comportamento contra o Flamengo, a equipe que tem mais posse de bola, tem mais poderio ofensivo e mesmo diante dessa circunstância, a equipe do Nova Iguaçu com bloco baixo não conseguiu alcançar transições e nem mesmo pisar. Então veja aqui que não existe mancha nesta parte aqui, não conseguiu entrar na grande área da equipe do Internacional. No segundo confronto, já um pouco mais distribuído o mapa de calor, a equipe também gostou mais de usar as transições, um momento de bloco baixo, utilizou um pouco mais o Xandinho, que foi por ali em que a equipe conseguiu construir, mas conseguiu entrar na faixa final, no setor final ou zona de finalização e venceu pelo placar de 1-0. Na próxima parte agora nós iremos ver o campinho e agora iremos analisar como essa equipe joga, quais são as suas principais peças. Então se você chegou até aqui é porque você gosta do nosso canal. Então curte, compartilha e comenta. E claro, não deixe de se inscrever no canal Flamarcou. Bora lá! Então estamos aqui no nosso campinho, como já mostrei para vocês, a equipe do Nova Iguaçu que se comporta num 4-2-3-1, né? Colocar os jogadores aqui com os seus pontas, Xandinho e Bill, que são os jogadores mais incisivos, e o Iago, que é o meia de criação, e o Carlinhos é o cara da definição. Essa equipe do Nova Iguaçu é uma equipe que tem um coletivo bastante forte, é uma equipe que gosta muito de construir com seus laterais. Claro que depende do adversário, mas é uma equipe que utiliza mais os seus pontas. O Xandinho, que é um ponta pela direita e é destro. Então ele busca mais a profundidade pelo corredor, então não tem muito a profundidade do seu lateral, não tem muito mais ultrapassagens do Ian. É mais o Xandinho que aproveita. Claro que dependendo do adversário, o Ian vai ter mais participação. Mas contra as equipes do Vasco, contra o Internacional pela Copa do Brasil e os dois jogos, né, do Vasco e o Internacional pela Copa do Brasil, o que nós vimos é que o Xandinho é o cara mais da profundidade. Então se o Nova Iguaçu estiver no ataque aqui pela direita, existe uma aproximação desses jogadores, o Carlinho, o Iago e o Bill, né? Ele sai da ponta e vem fazer um jogo por dentro. Tem, claro, a aproximação dos seus dois meias, o Índio, que tem bastante qualidade, né? E o Albert.
o Ian Silva fica mais aqui no apoio e aonde, como a gente viu lá no posicionamento médio de jogadores, o Gabriel é quase que um líbero, um cara que tem uma velocidade um pouco maior, ele fica ali esperando as bolas nas costas. Por quê? Essa equipe do Nova Iguaçu, como a gente viu já naquela análise do posicionamento médio e do mapa de calor, é uma equipe que dá muito corredor e a profundidade para os seus adversários. E o Flamengo tem dois pontas incisivos aí, um cara de bastante profundidade no corredor central, que é o Pedro, o Cebolinha, o Luiz Araújo, e passadores excelentes, como Eric Pulgar, o Nico, o Nico de la Cruz, né, e o Arrascaeta, pode deixar essa equipe mais exposta ainda ao perder a posse de bola. Então, a equipe do Nova Iguaçu tem essa grande vulnerabilidade. É uma equipe que circula bem a bola, é uma equipe que trabalha bem a bola, é uma equipe que, quando chega no ataque, ela já busca a finalização para dar tempo de se recompor, mas ela tem esse defeito na temporização e deixa bastante a desejar na transição defensiva, que é a primeira vulnerabilidade dessa equipe. Qual é a outra vulnerabilidade dessa equipe, que podemos dizer assim que seja uma vulnerabilidade? É uma equipe que não pressiona tanto os jogadores, faz uma marcação mais zonal e às vezes até mesmo individual. E isso para uma equipe com bastante qualidade, como o Flamengo, que circula bem a bola, que tem um jogo de posição quase praticamente mais definido, faz com que essa equipe deixe muitos espaços no entrelinhas, como assim podemos dizer. Então, a equipe, quando perde a posse de bola, o Bill, se ele estiver por dentro, ele vai recompor mais por dentro ainda. O Xandinho é um cara que também faz essa recomposição por dentro, e o Carlinhos é o jogador que não recua tanto. Porém, no jogo contra o Vasco, a gente viu que o Carlinhos recuou um pouco mais e no jogo contra o Internacional ele não entrou. Então a equipe deixa essa profundidade para o adversário. Outra qualidade dessa equipe aí é o seu atacante, o Carlinhos, e o goleiro, que é o Fabrício, que é um bom passador. Então a equipe do Nova Iguaçu, apesar de enfrentar dificuldades com equipes que têm mais posse de bola, ele explora muito a bola longa, a famosa bola longa que o Flamengo utilizou muito contra a equipe do Fluminense. E o que é que a gente pode observar? É que quando essa bola é lançada, né, na direção do Carlinhos, ele tem um bom desvio ali. O recurso da bola longa é muito interessante. Para você que não viu lá eu fazendo a análise das bolas longas do Flamengo contra o Fla-Flu, eu indico para você acompanhar lá, ver que depende da circunstância do jogo. E o Flamengo defende a profundidade bem, o Flamengo tem uma boa transição defensiva, o Flamengo dá muito espaço para essa equipe aproveitar essa bola longa. Sim, o Flamengo é uma equipe que, quando está com a posse de bola, ataca bastante com muitos jogadores. Tem um desenho, né? Agora vamos analisar aqui a equipe do Flamengo, que o Flamengo pode aproveitar. Geralmente a equipe do Flamengo faz uma saída de 3+2, né? A uma hora é um lateral esquerdo que está fazendo um apoio lá, às vezes é o lateral direito que vai apoiando. A equipe do Nova Iguaçu, que defende muitas vezes num 4-4-2, outrora num 4-5-1, às vezes num 5-4-1 também. Então depende muito da equipe que está enfrentando. Eu acredito que essa equipe possa se comportar assim, se defendendo no 5-4-1. Então, como é que a equipe do Nova Iguaçu pode enfrentar o Flamengo e aproveitar essa bola longa? O Flamengo, quando sai, ele alarga muito com seus pontas. Então são jogadores que têm uma posição mais definida. O Tite gosta disso, da largura, quanto mais estiver pisando aí na linha. Tem os seus 3 meias, né? Eric Pulgar, Nico e o Arrascaeta. O Pedro é o cara mais do corredor central, mais da profundidade, de vir buscar as tabelas. O Pedro tem uma grande participação nesse novo modelo de jogo aí do Tite. Depois nós iremos trazer como esse jogador tem crescido neste ano de 2024, porque mudou algumas formas dele atuar. O Arrascaeta é o cara que sim, dá o apoio mais pelo lado esquerdo, o Nico vem jogar mais pelo lado direito, e o Eric Pulgar é o cara que faz essa defesa no funil, é um jogador que passa mais rápido a bola, e os dois laterais, eles podem tanto fazer o jogo apoiado aqui, né, como pode vir fazer a participação na saída de bola. Geralmente o jogador que tem mais participado é o Ayrton Lucas. Então o Léo Pereira se posiciona mais ou menos sendo o último homem da linha. Outrora é o Fabrício Bruno. Então o Flamengo joga num 3,
2-5, o Varela vem por dentro, e a gente já apresentou esse comportamento da equipe do Flamengo. E aí, qual a utilidade, né, do Flamengo sair desta forma? É para que a bola chegue rapidamente. Já fiz vídeo falando sobre isso no ponta, e que faça uma atração dos meias, os meias defensivos, os meias de criação da equipe adversária. Mas supondo que a equipe do Nova Iguaçu esteja jogando neste bloco baixo, né, para explorar esta bola longa, vamos ver como é que a equipe do Flamengo se comporta também quando vai defender. Então a equipe do Flamengo, digamos que saiu aqui com o Luiz Araújo, buscando o jogo direto no Pedro, ou então buscando a aproximação dos seus meias. O Nico geralmente é o cara que tem vindo buscar muito essa bola aqui. O Arrascaeta também faz essa aproximação, lembrando que o Flamengo tem um jogo de posição bem já definido aí, então os jogadores já conhecem muito bem uns aos outros, já sabem o que tem que fazer quando está nesse posicionamento. Então o Flamengo geralmente, quando tem chegado, que é uma grande virtude desse Flamengo de 2024, o Flamengo tem chegado nessa zona que o Flamengo tem finalizado. Quando o Flamengo não consegue finalizar, ele circula muita bola, isso é até questionado, mas isso faz parte do jogo, gente. É preciso entender que o Flamengo tem trabalhado esse ataque posicional, buscando o melhor momento da finalização. No jogo contra o Madureira, que foi bastante questionado, que o Flamengo já estava em clima de campeão, de Taça Guanabara, etc., o Flamengo foi poucas vezes ao ataque, mas as vezes que chegou, finalizou, fez o gol e venceu pelo placar de 3-0. Assim também foi em outras partidas que o Flamengo circulou um pouco mais a bola. Então o Flamengo costuma chegar no ataque e finalizar. Digamos que qual seria a possibilidade, uma das únicas possibilidades desta equipe do Nova Iguaçu aproveitar as subidas do Flamengo. É que ainda não está bem definido, né, essa participação do Nico no momento defensivo. Ele tem ajudado muito, tem colaborado muito, mas outrora a gente tem visto ele caindo pelo lado direito, outrora ele está no corredor central, e é assim que eu gosto muito mais dele. Mas quando ele está aqui aberto pelo lado direito, o Flamengo, é onde o Flamengo tem enfrentado mais dificuldades defensivas. É onde o Flamengo dá muito espaço, em virtude que o Varela vem fazer esse apoio aqui, um jogador de base no momento da construção por dentro. E aí, quando essa bola é perdida, todo time tem as suas vulnerabilidades. O Flamengo também deixa o seu lado direito esguarnecido. E aí, onde é que o Nova Iguaçu pode aproveitar? Pegar essa bola, jogar diretamente no Carlinhos para respingar, rebater, para que o Bill possa vir atacar aqui o Fabrício Bruno e já ter o 2 contra 1. Isso é um problema que o Flamengo enfrentou justamente contra a equipe lá do Orlando City, quando estava na pré-temporada. Naquela ocasião o Flamengo jogava com 4 meias, o Gerson era presente. Só que, apesar de ter o Luiz Araújo, que é o cara que é da formiguinha, é o cara que tem feito um trabalho diferenciado para que ele esteja em campo e para que esse sistema do Flamengo com 2 pontas funcione, tem feito um trabalho e tem feito muitas faltas, e isso é muito perigoso para esse jogador, porque outra hora ele pode ser expulso. Então existe muita cautela no momento de defender quando o Flamengo tem perdido essa bola. A gente viu contra o Fluminense em diversas oportunidades que o Fluminense utilizou muito essa transição do Flamengo, e o Luiz Araújo fez muitas faltas e uma delas tomou o cartão amarelo. Então, Luiz Araújo, ele defende bem, sim, mas o Flamengo tem que se preocupar com esse corredor lateral esquerdo. Seria esta a única vulnerabilidade do Flamengo? Possivelmente sim. O Flamengo melhorou muito o jogo aéreo, o Flamengo melhorou muito a sua transição defensiva, porque o Flamengo temporiza, fazendo faltas ou fazendo uma marcação pressão alta. Então a equipe do Nova Iguaçu tem possibilidade sim de surpreender a equipe do Flamengo. E como já falamos no início, o Flamengo tem muito o que apresentar nessa partida, o Flamengo tem muito o que explorar as vulnerabilidades do Nova Iguaçu. Outro problema também desta equipe do Nova Iguaçu e que o Flamengo pode aproveitar, agora vamos falar um pouco mais da equipe do aproveitamento do Flamengo, é a jogada de escanteio, né? Ou jogada de bolas paradas. Essa equipe sofreu muito nesse campeonato carioca, né? O Flamengo, que não sofreu gols com essa equipe titular, é uma equipe que pode aproveitar muito. O Léo Pereira, que já tem 3 gols, né, nesse campeonato carioca, pode aproveitar muito esse jogo aéreo.
ou com jogadas de bola parada, de faltas ou de tiro de escanteio, né? E o Flamengo tem trabalhado muito bem essa jogada com bastante qualidade. Geralmente o Flamengo se posiciona assim, às vezes quando é o Arrascaeta que está batendo pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, o Flamengo deixa o Eric Pulgar mais posicionado e o Guilherme Varela na última linha aqui, enquanto a equipe do Nova Iguaçu faz um sistema de defesa, às vezes de marcação em L, às vezes de marcação individual, às vezes uma marcação misto, né? Uma marcação zona individual, e isso facilita muito para o adversário. Por quê? Se um dos jogadores, né, que está marcando individual deixar escapar o atacante ou o cara que está na zona de finalização, pode facilitar e muito o jogo aéreo. E foi isso que aconteceu contra essa equipe do Nova Iguaçu durante esse Campeonato Carioca. Pelos gols que a gente viu, a gente não trouxe para não correr o risco, né, de ter direitos autoriais e o vídeo ser barrado, a gente só traz aqui essa análise de que a equipe sofreu muito com bolas aéreas, sofreu muito com a profundidade. Então o Nova Iguaçu tem as suas qualidades, mas também tem os seus defeitos. O foco do vídeo foi trazer justamente como essa equipe tem se comportado, tem mantido o seu sistema de 4-2-3-1, mas tem um posicionamento em cada partida, né? Contra o Vasco, contra o Internacional, teve posicionamentos diferentes, teve alternâncias na partida, mas demonstrou ser uma equipe bem coletiva, bem estruturada. O Flamengo, que já conhecemos, já fizemos muitas análises aqui dos Fla-Flus e de outros jogos do Flamengo no Campeonato Carioca, a gente viu que a equipe do Flamengo tem melhorado o seu jogo de transição defensiva, tem melhorado o seu jogo aéreo, melhorado muito a sua organização ofensiva, a equipe que consegue construir muito e finalizar bastante, que era um defeito do ano passado. Era a equipe que circulava a bola e não finalizava. Era a equipe que circulava e perdia a bola e não tinha como temporizar, não fazia faltas e tinha uma transição defensiva horrível, a defesa ficava bastante vulnerável. Então, o que esperar deste confronto, primeiro confronto da semifinal? É que o Flamengo se posicione no campo de ataque da equipe do Nova Iguaçu e que o Nova Iguaçu vai explorar muito essa deficiência pelo lado direito do Flamengo. É aquilo que eu vislumbro hoje, pelo aquilo que a gente trouxe, pelo mapa de calor do Bill, como ele se posiciona quando a equipe adversária está atacando bastante, é um jogador bastante incisivo, e o Carlinhos é o cara definidor. Então o time vai atacar com muito poucos jogadores, como eu trouxe, provavelmente com 4 ou no mais 5 jogadores. Não vai ter muitos ataques posicionais, porque o Flamengo também, apesar disso, não permite. E o Flamengo vai explorar muito o seu jogo coletivo e explorar muito o Pedro nessa partida, porque provavelmente será um dos destaques dessa partida, e tem sido o artilheiro, não tem deixado margem de cada jogo, tem feito gols. É o jogador, junto com o Carlinhos, que tem um número muito grande de possibilidades na partida. Só para a gente ter uma ideia, ele tem em média 1 gol por partida nesse Campeonato Carioca. O Carlinhos também tem um pouco mais, 1,5 aproximadamente, mas vamos dizer assim, levando num aspecto geral, vai ser um jogo bastante interessante. Dentro da proposta de cada um, a gente espera um bom jogo e que o Flamengo, né, saia vitorioso nessa partida. Então, muito obrigado você que ficou até o fim desse vídeo, que acompanhou essa análise. Vamos trazer uma retomada aqui para você que ficou até o fim, quiser voltar, ou vai pegar do fim, vai adiantar, não sei. Mas começamos trazendo a análise dos confrontos, o histórico dos confrontos. O Flamengo tem uma derrota em 13 jogos, 2 empates, 10 vitórias do Flamengo, 25 gols marcados, 4 gols sofridos. A última derrota foi no ano de 2006. O Flamengo modificou muito sua estrutura, o seu ambiente, com muitos bons jogadores. O Nova Iguaçu se estruturou também. É um time que tem mostrado um bom futebol em 2024, mas o grande favorito é o Flamengo para este confronto. Então,
a gente, se ocorrer do Nova Iguaçu vencer, será uma surpresa, e a surpresa será explorando essa única deficiência ainda que a gente tem observado do Flamengo, que é esse lado direito, quando o Varela está apoiando a organização ofensiva e o Flamengo perde a bola e as equipes adversárias faz essa bola longa, uma transição ofensiva mais rápida, um contra-ataque pelo lado direito, o Flamengo sempre fica ali no 2 contra 1 e a gente vai esperar que o Nico, né, faça essas coberturas, o Pulgar faça essas coberturas para que o Flamengo mantenha aí esse dado valiosíssimo, que é a equipe principal ainda não tomou gol, e o Rossi, né, batendo nas suas estatísticas aí, seus clichês a cada rodada. Então, o canal Flamarcou agradece vocês, curte, compartilhe, comente, e claro, não deixe de se inscrever em nosso canal. Muito obrigado, um bom jogo para vocês aí neste sábado de Páscoa.